Salve, galera. Ontem o Palmeiras empatou com o Boca. Será que foi bom pro Verdão, hein? Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan falou sobre isso. Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Canelada depois do empate lá em La Bombonera, 0-0. Um resultado mais ou menos previsível pelas características das duas equipes. Obviamente, um resultado melhor para o Palmeiras, que caminha rumo a mais uma decisão de Copa Libertadores da América. Tem sido uma rotina para o time do Palmeiras nos últimos anos. Ontem tivemos aquele 2-2 entre Fluminense e Internacional, um jogo com característica completamente oposta, e hoje este 0-0. Bruno Prado, muito boa noite. Sua análise sobre o jogo que terminou agora há pouco. Não me parece surpreendente o empate entre essas duas equipes. Boa noite. Boa noite. Não, surpreendente não é mesmo. Até falei hoje no Bate-Pronto que dificilmente, juntando os dois jogos entre Palmeiras e Boca, teríamos o número de gols que aconteceu ontem no jogo do Maracanã. E com certeza não teremos 4 gols. Acho que só se acontecer algo muito fora do normal que teremos 4 gols aqui em São Paulo. São dois times que se defendem bem, que têm dificuldade para criar. O Palmeiras tem sofrido para criar esse ano. Ano passado era um time melhor com a bola no pé. Mas hoje o Palmeiras, mesmo dentro dessa característica, né, o Palmeiras não vem jogando bem na parte de criação, mas mesmo dentro dessa característica de um time que se defende bem, hoje ele esteve abaixo, hoje ele não se defendeu bem. Hoje o Palmeiras contou com um pouquinho de sorte para não sair com uma derrota, porque o Boca teve chance, o Everton teve que trabalhar, não foi aquele jogo que nenhum dos dois goleiros trabalhou, que não teve quase nenhuma chance, o Boca teve chance, que também falta mais qualidade ali na parte ofensiva do time argentino. O Everton é um ótimo goleiro, Gomes e Murilo são ótimos zagueiros, mas não foi um bom jogo do Palmeiras, nem dentro dessa característica de um time seguro, né? Não foi um time tão seguro, não foi um time que se defendeu tão bem como de costume. Saiu ótimo para o Palmeiras esse 0-0. Muito bom, Bruno. Olha, aqui uma dica para você que gosta e que acompanha tudo da nossa Jovem Pan. Siga o canal de notícias da Jovem Pan Esporte no WhatsApp. Olha que legal, no WhatsApp. Procure Jovem Pan Esportes no WhatsApp ou clique no link na descrição do nosso vídeo do YouTube, tá legal? Jovem Pan agora para você também no WhatsApp, Jovem Pan Esportes no WhatsApp, ou então você procura o Jovem Pan Esportes, ou então vá no link do YouTube que está aqui na descrição desta nossa live. Boa noite, Fábio Pipero, que participou da transmissão da Jovem Pan. Falava com o Bruno, o resultado me parece o mais previsível possível. Até falávamos um pouquinho ontem disso. Parece que o empate normal, né? Dentro do esperado. Boa noite, Flávio. Um abraço à nossa audiência. Aliás, nessa fase de mata-mata de Copa Libertadores, foi o terceiro 0-0 do Palmeiras em 5 jogos. Aliás, o Palmeiras, nos últimos 10 jogos, só tomou um gol. Claro que tem um sistema defensivo muito forte, como o Bruno até disse agora, foi difícil até para se defender hoje, e não fossem atuações soberbas aí dos dois zagueiros, a dupla de zagueiros do Palmeiras vive numa fase, a pena que o Gustavo Gomes não é, enfim, brasileiro, porque se fosse era pegar esses dois caras, jogam na seleção, porque até pelo entrosamento que eles têm, eles formam um paredão. Agora, veja, o Palmeiras tem um jogador de criação, que é o Veiga. No segundo tempo até se soltou mais. Mas qualquer time que for jogar hoje contra o Palmeiras e olhando para o ataque, veja, todo o ataque do Palmeiras está em uma fase hoje. Então, você vai jogar contra o Palmeiras, você vai encurtar o espaço do Veiga. Você vai matar esse cara, de alguma forma. Porque se o Palmeiras tem só um jogador que cria, você consegue anular esse jogador, poder de criação do Palmeiras, que já não está, isso tudo vai diminuir ainda mais. E outra coisa, o Boca, inteligentemente, também fechou os dois corredores. Né? A Advíncula contando com o apoio do Medina de um lado, o menino Barcos infernizando o Marcos Rocha do outro, mas também com o Fabra, e o Fabra é outro jogador, enfim, experiente, jogador de seleção colombiana durante muito tempo. Então, o Boca não deixou o Veiga jogar e matou os corredores. O resto do time do Palmeiras ficou muito engessado e não está bem. O Gabriel Menino continuou disperso, errando muitos passes, tentando driblar quando não deve. E eu sempre fui defensor dele, acho um bom jogador, mas não vive um momento, né, dos mais auspiciosos aí. O Arthur é o Arthur,
para mim é autoexplicativo, eu tenho falado muito sobre ele nos últimos tempos, não entendo a insistência com o Arthur titular, discordei muito daquela avaliação que eu vi muito nesses últimos dias de que, é porque ele mudou de lado, porque ele foi jogar no lugar do Dudu. Não, ele vinha jogando mal também com o Dudu em campo. Então eu acho que o técnico do Palmeiras está naquele dilema. Continuo insistindo nos caras em que eu confio que vivem má fase, ou eu vou surpreender aí a clientela, os adversários, iniciando, por exemplo, um jogo decisivo com o Hendrick ou o Luiz Guilherme. Por enquanto, ele tem cedido, optado pela segurança, entre aspas, aí daqueles jogadores um pouco mais veteranos. Mas acho que está mais do que evidente, Flávio, que esses jogadores estão entregando muito pouco. O Bruno, o Abel começou. Você quer falar sobre o tempo? Tudo bem. Só um detalhe do que o Piperno falou. Ele falou que foi o terceiro 0-0 do Palmeiras no mata-mata em 5 jogos. Do Boca foi o quarto. Isso. Em 5. Quer dizer, o 0-0 estava bem dentro do previsto. E foi o quinto empate do Boca. O Boca empatou todos os jogos do mata-mata, que teve um 2-2 com o Nacional. O resto, tudo 0-0. E o Boca, Bruno, outro dia, contra o Almagro, lá na Copa Argentina, ele foi para os pênaltis também. E veja, tem uma estatística do Boca, é um negócio muito curioso. O Boca com o Cavani e o Merentiel jogando juntos, empatou todos os jogos também. Não conseguiu ganhar nenhum com os dois em campo. Isso significa, pelo que vocês estão falando, pela estatística, que embora óbvio que o empate foi melhor para o Palmeiras do que para o Boca, não chega a ser uma vantagem tão grande assim? Eu acho que não, porque o Palmeiras vai ter dificuldade aqui também. Claro que empatar na Bomboneira não dá para dizer que é ruim. Sim. Mas o jogo aqui, não acho que vai ser assim um jogo. Agora o Palmeiras em casa, ele vai massacrar o Boca. Não é o que está indicando. Às vezes acontece, às vezes no futebol acontecem coisas que a gente não espera, algo meio fora do normal. Mas pelo que o Palmeiras está jogando, não só na Libertadores, no Brasileiro também. Pega o jogo do Goiás, por exemplo, que é um time que está brigando para não cair no Brasileiro. Foi duríssimo para o Palmeiras ganhar de 1-0 com aquele gol do Breno Lopes ali já nos acréscimos. O Palmeiras tem vários 0-0 no Brasileiro também. Teve com o Corinthians recentemente em Itaquera. 1-0 no Goiás, 1-0 no Vasco. 1-0 no Cruzeiro. 1-0 no Cruzeiro, que também aos 50 e poucos minutos, gol do Flaco Lopes. Então o jogo aqui não acredito que será muito diferente, não. Claro que lá na Argentina o Boca teve mais a iniciativa, buscou mais o gol. Aqui vai ser o contrário, o Palmeiras deve buscar mais, deve ter mais a bola, deve estar mais no campo de ataque, mas também vai sofrer para fazer gol. Eu não espero mais que... Para mim é um jogo para 0-0, 1-0, é por aí. 0-0, 1-0 para qualquer lado. E olha só, o Boca ele iguala um recorde histórico negativo. 11 jogos na fase de eliminação direta da Copa Libertadores em toda a história sem vencer. Ele não venceu o Corinthians. Ele já tinha isso. 2-0 também com o Corinthians ano passado. Pois é, ele já tinha isso num período anterior e agora ele faz esse... Não, na verdade ele completa o jogo de 21 a 23. 2021 a 2023. 11 jogos sem vitória. Ele iguala o Nacional, que conseguiu isso entre 2007 e 2013, 11 jogos sem ganhar, com menos disputas, obviamente, né? E o Oriente Petroleiro, que entre 88 e 2006 joga pouquíssimo, né? Também ficou 11 jogos sem ganhar. Estamos falando de Boca Juniors, é um time imenso, o segundo maior ganhador de Libertadores. Mas realmente é curioso porque o Cavani continua sem ser nem sombra do Cavani. O Cavani, Fábio, esse negócio, esse dado estatístico, ele é muito curioso porque os meninos de meio campo do Boca, eles jogam bem, principalmente o Marcos, que é um ótimo jogador. Realmente muito bom. Muito, nossa, Tanto é que 19 anos. Saiu o cartão amarelo pro Zé Rafael por rodízio de porrada, né? O Rodão mostrou, e era verdade mesmo, tava tendo mesmo. E olha, o moleque ainda travou o Mike num lance que uma das raras escapadas do Palmeiras, o Mike podia ter feito o gol. Agora, todos os atacantes do Boca, a exemplo dos atacantes do Palmeiras, eles têm jogado mal. Então, o Cavani está mal mesmo. E o Cavani está fazendo uma outra função agora, sai mais da área e tal, e fica lá um outro cara de referência, que hoje foi o Merentiel. Mas o Merentiel é o Merentiel. O Benedetto está apanhando da bola. Então, todos os outros atacantes, como o Miron, de vez em quando, esse cara também vivem uma fase. E no Palmeiras, o Rony está jogando muito mal.
Talvez um período em que, né, um período de menor inspiração dele desde que virou titular com Abel, o Arthur jogando mal. E o meio-campo do Palmeiras tá faltando alguém. Então, eu acho que, por exemplo, o Mike jogando aberto pelo lado direito, ele é uma ótima, é uma ótima opção para alguns momentos. Mas eu acho que também já está na hora de voltar ao normal. O Mike jogando na dele, tira o Marcos Rocha e quem sabe até o Richard Rios, ou alguém para ter mais a posse de bola no meio campo. Porque senão o Palmeiras vai ficar insistindo no passe longo muitas vezes e com o passe longo vai obviamente facilitar o trabalho de qualquer defesa. Eu acho que o fato da produtividade ofensiva do Palmeiras ter caído nos últimos tempos tem muito a ver com isso. É esse passe longo toda hora. Então a bola não passa pelo Veiga. O Veiga, no segundo tempo, ainda foi buscar mais a bola, tentou chutar e tal, tentou alguma coisa diferente. Mas ele está muito sacrificado pela forma como o Palmeiras tem jogado. E essa coisa antes de falar do Palmeiras, essa estatística do Boca, eu estava pensando aqui, né, que você passou esse ano, como eu falei, ele só fez gol contra o Nacional no mata-mata. Ano passado foi oitavas, Corinthians 0x0, 0x0 pênalti. 2021 foi oitavas, Atlético Mineiro 0x0, 0x0 e pênalti. E foi eliminado na semifinal em 2020 contra o Santos e também não fez gol. Foi 0x0 na Bomboneira e 3x0 para o Santos na Vila. Ou seja, desses 11 jogos que você falou aí de mata-mata, os últimos 11 mata-matas do Boca, ele só fez gol em um jogo. É muito pouco mesmo. E o Palmeiras está nessa fase, concordo com o que o Piperno falou. Individualmente e coletivamente, o Abel ainda não acertou a formação sem o Dudu. Hoje ele tentou, no começo pelo menos, o Marcos Rocha fazendo uma espécie de terceiro zagueiro. Como é que foi a experiência para você, Bruno? Então, acho que na teoria era uma boa ideia. Ele bota o Marcos Rocha de terceiro zagueiro, o Mike na ala direita, Piquerez na esquerda. Eles passaram a ser os responsáveis pelas jogadas de fundo. O Arthur jogando junto com o Rony, uma dupla de ataque, o Arthur mais para a direita, o Rony mais para a esquerda. Acho que era uma boa tentativa para tentar ajustar os jogadores nas suas posições, mas não mudou muita coisa não funcionou. O Veiga ficou um pouquinho sacrificado, porque sem a bola ele teve que fechar o lado esquerdo ali, às vezes à frente do Piquerez. Então não mudou muito, não foi bom não, e acho até que sacrificou um pouco mais o Veiga. Concordo com o que o Piperno falou, o Arthur não foi só uma questão de mudança de lado, tanto que no jogo contra o Deportivo Pereira na Colômbia, que foi um bom jogo no Palmeiras, foi um 4x0, o Dudu estava e o Arthur ficou no banco e o Mike jogou na ponta direita. Foi uma opção. O Arthur foi reserva, Mike na direita, Dudu na esquerda. Depois o Dudu machucou no jogo seguinte contra o Vasco. Então, mesmo antes da lesão do Dudu, ele já tinha sido sacado. Não foi porque mudou de lado. Ele não está bem mesmo. Não tá... Tem alguns jogadores do Palmeiras que não estão bem individualmente. E depois da saída do Dudu, também ainda na parte coletiva, o Abel não achou uma equipe mais consistente. O próprio Dudu não estava tão bem, né? Não. Sim. O nível do Dudu. É isso, o Palmeiras jogou bem. Mas em casa vai ser diferente.